Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar com vocês sobre berçários. Muita gente tem me perguntado, Márcia, você não falou mais de berçário? Vamos falar de berçário hoje? Então, hoje eu quero falar para vocês a respeito do berçário seco, especialmente a respeito do berçário seco. Também vou falar um pouco sobre o berçário tradicional, mas eu vou focar mais nessa técnica que eu tenho aplicado aqui com sucesso e eu vou trazer as dicas hoje para vocês, tá bom? Bora pro vídeo? Não esquece de deixar o like para mim. Gostou do tema? Acha que vai ser útil para você? Não esquece de deixar o like para mim, tá bom? Inscreva-se aqui no canal e também deixe um comentário se você vai aplicar as técnicas aí na casa de vocês. Eu quero saber. Bora pro vídeo? Mas afinal, o que é o berçário seco? Eu vou pegar o berçário aqui para vocês e vou mostrar o que significa isso. Dá uma olhada nessa imagem desta minha peneira detonada. Olha só, gente, o que é o berçário seco? O berçário seco é aquele que não tem substrato. Isso é o berçário seco, tá? Então, como que você trabalha com berçário seco? O que eu faço, gente? O que eu fiz e eu achei assim muito positivo a utilização dessa técnica aqui. Para suculentas que são muito lentas na brotação, suculentas que tem a folha bem gordinha, olha só. Folha Pachyphytums. Por que é interessante você colocar folhas que demoram para brotar em berçário seco? Porque ela não vai ficar umedecida, ela não vai ter contato com o substrato e não vai ter tanto apodrecimento da folha. Então, gente, ó, Pachyphytum demora meses para brotar. Essa aqui é a minha Crispate Beauty que apodreceu, gente, olha só. A minha Crispate que estava tão linda, ela apodreceu na chuva. Olha como é que tá agora aqui as folhas que sobraram. Então, eu fiz o quê? Eu peguei, ó, e tô deixando ela aqui. Aqui, ó, é a Agavoid e aqui é Laui. Ó, isso aqui é folha de Crispate Beauty. Essa aqui é Monroe. Monroe também, eu tô testando. Então, o que eu faço? Quando ele tá assim, ó, eu gostei muito da peneira, porque essa peneira aqui, ela deixa bem airada as folhas, então diminui bastante a probabilidade de você ter perda das folhas, tá? Achei excelente fazer em peneira. Mas lógico, eu não tenho peneira para tudo, né? Também pode fazer em cima de uma telinha de sombrite. Mas, gente, tem outro tipo de berçário seco que eu vou mostrar aqui. Vendo? Aqui eu já coloquei nos pratinhos. Olha só. Essa aqui é uma Zodiac. Acho que é Zodiac, que ela também a minha meloa. Daí eu coloquei as folhas aqui para brotar. Então, olha só, ó. Você vai tirando as folhas podres e deixa a planta, as folhinhas aqui. Na sombra, não precisa dar água, deixa essas folhas na sombra. Depois você vai tirando as folhas que apodreceram, né? Deixando só as folhas boas, ó. Isso aqui eu até apliquei diatomácea aqui em cima dessas folhas. Então aqui, gente, são as plantas, ó. Esse aqui, ó, é qual que é essa aqui? Colorata Pink, olha só. Coloratas demoram muito para brotar. Ó, essa aqui é uma folha de Amethystium, tá vendo? Acho que é Graptopétalon, né? Mas ela tem folha bem gordinha. Então, quanto mais gordinha a folha, melhor você colocar ela assim, ó. Berçário seco, sem substrato. Gente, ó, esse berçário aqui,
você molha ele enquanto ele tá na peneira? Não molho, não borrifo água, não deixo essa peneirinha pegar. Olha, ele pega um pouquinho de sol onde ela tá lá dentro do meu quartinho, né? Ele pega um sol filtrado, mas é bem pouco mesmo. A intenção é não pegar sol, não há necessidade de colocar esse berçário seco no sol. O sol para suculentas, no caso, ele só vai ser necessário depois que já tiver broto. Então, enquanto ele tá nessa fase aqui, você não precisa molhar, não precisa fazer nada, só esperar. Quando é que você vai plantar esse berçário? Tem um aqui, ó, esse aqui, ó. Esse daqui. Esse já tem o neném, já tem o broto e já tem raiz. Então, agora, esse daqui eu já posso encostar no substrato, plantar ele num vasinho para ele começar a se desenvolver. Francamente, gente, eu não lembro se isso aqui era uma agavoide ou se essa aqui é aquela champanhe, Echeveria champanhe, white champanhe, algo assim. Porque eu andei perdendo a minha white champanhe. Eu acho que essa aqui é champanhe, não é agavoide. Eu não tenho certeza também se ela não é parente de agavoide, porque ela tem a folha da agavoide, né? Eu vou mostrar como que eu faço, gente. Qual que é o substrato ideal para berçários? Eu uso o meu substrato normal de suculentas para fazer berçário. Bem solto, gente, ó. Ó, super soltinho. Coloco, tem bastante perlita mesmo, bastante casca de arroz carbonizada. Por que que eu uso esse substrato? Mesmo substrato de suculenta adulta para berçário. Por quê? Bom, porque facilita muito quando você vai fazer retirar a plantinha, ele já tá no mesmo substrato, você nem precisa ficar tirando o substrato do bebezinho, né? Segundo, porque o substrato bem aerado, bem soltinho, ele evita a cochonilha de raiz, coisa que é muito comum em berçários. Por quê? Porque o berçário, geralmente você vai deixar, ele vai ficar na sombra, assim como o berçário seco, tá? Isso aqui não é para deixar no sol, hein? Só na luz. Tá quando bom? Eu tô com uma folha desse tamanhão, geralmente quando é agavoide, quando é paquifitum, quando são esse tipo de plantas, aí eu coloco essa plantinha, essa folhinha, desse jeito aqui, ó. Vamos abrir um buraquinho aqui. Vamos colocar essa raiz aqui. Ó. E se possível, eu coloco uma pedrinha para ajudar a segurar. De verdade, eu coloco uma pedrinha. Deixa eu ver uma pedrinha aqui na minha calçada. Assim, ó. Assim. Agora eu vou colocar o resto aqui ao redor. Quer ver? Vou fazer e mostro pra vocês. Sim, gente, ó. Agora, vou mostrar pra vocês onde que eu vou deixar. Vou deixar aqui, ó. Por aqui. Por quê, Márcia? Você não vai cobrir, colocar ele no local protegido no tempo? Já vai deixar na chuva? E nós estamos no outono. Outono aqui, no meu lugar aqui, chove, mas não chove tanto quanto na temporada de chuvas. Então, eu já vou deixar ele no tempo para pegar um pouco de sereno, né? E pegar água de vez em quando. O dia que eu regar, ele vai receber a água aqui. Mas as suculentas amam sereno, tá, gente? Então, eu gosto muito de deixar essas suculentinhas assim, ó. Vou mostrar outros exemplos aqui, ó, que eu fiz desse jeitinho que eu mostrei para vocês. Essa aqui, ó, é a Serengeti. Eu fiz desse jeito, coloquei a folha, pus o peso, agora a folha adulta já caiu e o neném tá aqui, ó. Ó, essa é uma, essa é outra Serengeti, a pedra grande ainda tá até aqui.
Essa já está no tempo, ela pegou chuva. Eu já vou colocar, inclusive, uns osmocote aqui para ele crescer um pouco. Tem mais uma aqui, ó. Por que que eu tenho tanto serenguete? Porque eu sou campeã de perder a serenguete. Ó, aqui, ó, a folha adulta tá aqui ainda. Eu esperei brotar. Brotou? Aí sim eu fiz isso aí que eu mostrei pra vocês. Coloquei a pedrinha pra segurar a folha grande e plantei num potinho. Esse é o procedimento que eu faço para as folhas em berçário seco. Então, vamos só recapitular. Você vai retirar a folha da sua planta. Como que retira, Márcia, sem estragar a folha? Você vai pegar a folha da sua suculenta preferida. Essa aqui é a Lovely Rose. É uma graftovéria, gente, que tem quase 100% de brotação por folha. Você retira aqui, ó. Ó, retira, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, até a folha se soltar. Você nunca pode perder essa parte aqui, não pode machucar essa parte aqui da sua folha, certo? E aí, você coloca ela na peneira. A Lovely Rose vai brotar nessas condições? Vai brotar nessas condições, ela é excelente para isso também, tá bom? Quais são as espécies mais indicadas? Na verdade, gente, todas as espécies podem ser feitas dessa maneira. Mas eu indicaria as plantas, os Pachyphytums, as agavoides, as gibifloras, as plantas que demoram bastante tempo para soltar a brotação. Quanto que é bastante tempo? 3 a 5 meses para começar a sair a brotação. A Lovely Rose demora menos, tá bom? Lovely Rose demora 1 mês, mais ou menos. Então, as suculentas muito prolíficas, elas demoram mais ou menos 1 mês e meio, e elas já têm brotação, como é o caso aqui, ó, dessa plantinha aqui, ó, tá vendo, ó? Essa aqui já tem broto. Essa aqui não tem nem 1 mês que tá aqui. Não, tem 1 mês, deve ter 1 mês que tá aqui. Então, algumas suculentas, ó, soltam brotação rápido, né? Mas, para berçário seco, eu recomendo fortemente as plantas que demoram para soltar a brotação. Assim, você tem um risco menor de perder a folha. Entendeu? Porque se você deixa esse tipo de... Se você deixar a folha da Laui, a folha de agavoides e Pachyphytums em contato com o substrato, e o substrato eventualmente molhar, ou você molhar o substrato, as chances dessas folhas apodrecerem antes da brotação aumentam muito. Então, para o berçário seco, o interessante é você colocar agavoides, Pachyphytums, a Crispate Beauty, plantas de folhas gordas. Agora, gente, eu vou mostrar o meu berçário de Laui. Eu perdi minha Laui, né, na última temporada de chuvas. E aí, eu acabei, ó, colocando as folhas para brotar. E eu tive essa bênção aqui. E eu fiz, eu deixei ela lá na peneira. E aí, ela começou a soltar a brotação. Depois que apareceu o broto, é que eu encostei no substrato. Ó, todos esses aqui, tá vendo, ó? Esse daqui é perle. É uma perle, folha de perle monstruosa. Tá vendo? Essa aqui ainda não brotou, ó. Esse aqui eu coloquei antes de brotar. Mas essas aqui todas já brotaram. Olha que coisa linda, gente. Ó, vou deixar de pertinho para vocês verem. E agora, onde que tá isso aqui? Tá lá na janela. Essa daqui não pegou nada de chuva, né? Nada de chuva. Ela tá só na luz, né? Não tá... Se pegar sol, deve pegar alguns raios de sol só de vez em quando.
Aqui tem Lulu. Aqui é outra. Isso aqui eu acho que é Orpete. Isso aqui, ó, é Perle Monstruosa, que eu tava quase perdendo. Então é isso, ó. Olha só como ficou bonito, gente. Agora é só esperar. Água, quantas vezes você dá água, gente? Uma vez a cada mês? E nem enche de água também, não fico dando muita água, não. Uma vez por mês, uma vez a cada... uma vez por mês eu acho que eu dei água isso aqui. Quase nunca, porque a Laui não precisa de água, né? Então, eu quase não dou água mesmo. Então, gente, retomando o raciocínio, desculpa aí se eu tô ficando um pouco confusa, mas é o seguinte, você fez o berçário seco, ó, tá aqui, ó, certo? Olha aqui, ó, mais um brotinho aqui. Aí, ele chega naquela fase, então, isso aqui, gente, não dá água, não dá nada, não faz nada. Só coloca ele em qualquer superfície que você tiver aí, qualquer superfície, deixa ele no lugar com sombra e aguarda para a brotação. Brotou, gente, do jeitinho que eu mostrei ali agora no começo do vídeo, aí você passa a fazer o plantio da sua folha. Você pode fazer do jeito que eu fiz, individualizado, desse jeito aqui, né, ó. Ou você pode fazer coletivo. Que jeito que é coletivo? Desse jeito aqui, gente, ó. O plantio coletivo é você pegar as mudas que já tem aqui, que estão brotadas, com raiz. Tem uma mudinha aqui, ó, dá pra ver? Claro, gente, que pode esperar crescer mais. Eu tô pegando essas aqui, porque essas aqui é o que eu tenho na mão, tá? Mas o ideal é que elas cresçam mais. Ou não, né? Pode plantar assim mesmo também. Sabe o que é? Quando eu tenho tempo, eu faço. Se, no meu caso, às vezes cresce mais também, porque às vezes eu tô tão sem tempo de fazer as coisas, que eu acabo deixando. Então, ó, esses aqui, ó. Você vem aqui, planta essas. Quem que é essa daqui? Essa aqui é a Ice Pink. Então, eu já vou colocar ela aqui. E aí, eu coloco uma plaquinha, gente, com o nome da planta, para eu não perder a identificação, tá? E eu gosto sempre de colocar pedrinhas para ajudar as plantinhas a ficar no lugar delas e para o substrato não sair voando na hora da rega. Gente, esse tamanho aqui, se tiver chovendo aí, se for a temporada de chuva, não pode deixar na chuva. O exemplo que eu dei agora há pouco, o que eu coloquei na chuva, é porque nós estamos entrando na temporada de seca. No meu cultivo, outono e inverno não chove tanto. Agora, se for na primavera, verão, no meu cultivo, esse tamanho tem que ser protegido da chuva. Se você puser isso aqui no tempo, pegando a chuva todinha, ele vai apodrecer rapidamente, ok? Bom, gente, agora, onde é que eu vou deixar aquela minha mudinha? Essa daqui, ó. Onde que eu deixo? Eu deixo aqui embaixo, ó. Gente, é feio aqui, tá tudo enferrujado já, essa prateleira aqui, mas é onde eu tenho atualmente para colocar os meus berçários. Eu deixo ele aqui embaixo e ele não vai pegar chuva, nem sol. Aqui não pega sol nessa parte de baixo aqui, tá? Nem ali não pega sol, nem ali embaixo não pega sol. Então, aqui, ó, na beiradinha, às vezes pega sol. Então, aqui eu coloco as mudas maiores já, tá vendo? Ó, tem até uma gila grande aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Aqui, ó,
ter uma planta um pouco maior. Então, as plantas que eu quero já que comecem a ficar mais fortes, eu coloco aqui na beirada, porque às vezes quando venta, chuva de vento, às vezes também pega chuva aqui. Então, às vezes eu faço isso. Márcia, como que é o berçário tradicional? Ó, qualquer recipiente, tá? Qualquer recipiente aí descartável que você tenha, qualquer vasinho, o que que você vai fazer? Fura ele e coloca uma camadinha de substrato. Não precisa encher o substrato. Faz uma camada fina de substrato, gente. Não precisa encher, tá? Ó. Aí, ó. Olha aqui. Bem pouquinho de substrato. Ó. Você vai distribuir. Geralmente, gente, eu anoto o nome da planta para fazer isso aqui, mas nesse caso eu não anotei. Eu nem sei que folhas são essas que eu tô colocando aqui, tá? Só essa aqui que eu sei que é a Red Vampire, ó. O que que eu vou fazer com isso agora? Vou lá onde eu tava até agora, colocar escondidinha ali, né? E vou esperar. Eu posso tanto levar lá ou deixar em qualquer local, coberto, sem sol e sem água. Água, Márcia, quando que você vai regar as suas folhinhas? Quando tiver broto e raiz, tá? Aí depois, de quanto em quanto tempo você rega? Ai, gente, eu rego muito pouco, né? Eu rego de 15 em 15 dias, de 20 em 20, vai depender muito. Sabe o que é? Como eu não tenho um calendário de regas, eu rego quando dá, quando eu vejo que a planta tá ficando feia. Então, vamos a olhar alguns berçários feinhos que eu tenho lá. Aqui, para mostrar para vocês, ó. Esse aqui é um berçário que eu tenho, ó, que tá sequinho, tá vendo? Choveu hoje e ele tá seco. Por que ele tá seco? Porque ele tá aqui no beiral e esse local que ele fica, ele não pega chuva. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele em algum local que pega chuva, gente. Por quê, Márcia? Porque ele tá seco, ó. Tá bem seco e já faz tempo que essa planta tá seca. Então, eu vou deixar ele em algum... vou deixar ele aqui, ó. Deixar ele aqui para ele pegar a água da chuva. Depois que ele pegar a água da chuva, daí o que eu faço? Isso aqui, ó, tá todo molhado. Esse aqui acabou de pegar a chuva que caiu hoje cedo. Aí eu deixei esse vasinho aqui, esse pratinho na chuva, por uns 2 dias, que eu sei que choveu. Molhou, gente? Então vem aqui e coloca ele de volta num local protegido, para ele parar de pegar chuva. Olha só, que planta que é essa aqui? Eu acho que deve ser aquela planta nova que eu consegui faz pouco tempo, diferente, né? Essa aqui também não sei qual que é, ó. Ultimamente eu tô meio atrapalhada, tá vendo que eu não tenho nome de nada? Essa daqui é uma planta comum. Essa aqui é a Perle. Agora essa aqui, pela folha que tá aqui, ó. Tá vendo? Não sei não, que planta que é essa. Bom, então, o que interessa é, tá molhado, pegou chuva, agora eu protejo ele do tempo. Então, eu, gente, não tenho muito critério para falar para vocês aí em quanto tempo, porque eu sou meio desregrada nessa questão. Eu dou bem pouca água também, então eu perco bastante folha por conta disso, perco planta. Como eu tenho muita, eu não ligo. Mas para quem tá aí ansioso, gente, não encharquem demais berçário. Antes passar um pouquinho de sede do que regar demais, tá? Para mim, assim, de modo geral, berçário é bom você regar
quando as plantinhas começam a desidratar também. Ou quando o substrato está seco há uns 3 dias, pelo menos, que você já notou. Olha só, aqui eu tenho cassis, gente. Olha, eu tô louca com essas cassis aqui. Essa aqui eu nem sei qual que é, mas aqui tem uma Ariadne também que eu consegui brotação. Ai, tô tão feliz. Isso aqui é tudo Glória, ó. A Glória eu falei pra vocês, né? Quase 100% de brotação. Então eu tenho até que parar de fazer broto de Glória, eu tenho muita. Ó, essa aqui é a Lovely Rose que eu acabei de encostar no substrato aqui. Lovely Rose. O que que acontece com a Lovely? Às vezes ela demora a soltar raiz, tá? Demorou a soltar raiz, você vem aqui, ó, encosta essa pontinha no substrato, gente. Que aí você estimula que ela forme raiz, tá? Algumas plantinhas são assim, elas não gostam de ficar voando, ficar no ar. É sempre bom encostar ali, ó, a brotação, tá vendo? No substrato. Aí ele solta a raiz. Márcia, depois de quanto tempo você põe esse aqui, ó, no sol? Ó, tá vendo esse tamanho de pote, que é aquele de supermercado? Essas duas cabecinhas aqui, ó, esse é o tamanho ideal para você começar a colocar no sol. Ó, aqui tá um pouco pequeno ainda, é uma Glória, mas eu já coloquei no sol. Ó, essa também, ó, isso aqui eu fiz por folha, gente, inacreditável, né? Tá no sol, tá? Aqui já pega sol, ó, meio período. Essa tá aqui é a Aqua Blanca, fiz por folha. Essa Margaret Rose, fiz por folha. Essa daqui, ó, é a Creneria Chubs. Não, não é Chubs, Chubs mesmo. Por folha, gente. E tá na chuva já, ó. Então, esse daqui, se chover mais dias, eu vou tirar, porque essa planta não gosta de muita chuva. Eu pus aqui para pegar chuva porque ela tava precisando, ó, por exemplo, ó. Ó, essa aqui é alguma outra planta que eu tenho aqui, ó, que eu não sei qual que é. Eu acho que é a Creneria também. E essa daqui é a Tinkerbell. Eu vou deixar ela aqui para se chover hoje, ela já beber água. Se chover de novo, ela vai beber água. Ó, essa daqui é Late Rose, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela tomou água hoje. Isso aqui eu já posso até recolher, se for o caso. Eu só não tô recolhendo agora, gente, porque estamos no outono e eu sei que não vai chover por uma semana, tá? Choveu 2 dias, 3 dias, aí você tem que começar a recolher para não dar, porque senão essas plantinhas desse tamanho aqui, ó, morrem, hein? Se ficar na chuva demais, morre. Desse tamanho aqui, ó, se tiver pegando sol, não morre. Mas desse tamanho aqui, ó, tem planta que morre sim. Tem planta que é mais sensível e morre. Então, assim, você tem que conhecer a sua suculenta. Esse tamanho aqui, ó, se for planta como muito molenga, que despetalar fácil, ela pode morrer também. Na chuva intensa, esse não é um tamanho ideal para deixar no tempo. Tem que crescer mais. Esse aqui, ó, um tamanho ideal para deixar no tempo. Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero ter sido clara o suficiente em passar as informações para vocês. Se tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo, tá bom? É isso por hoje. Acabou de chover aqui de novo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!